Continuamos com a família principal indo para o seu objetivo, enquanto o Prota estava com uma cara de acabado que dava até dó de ver. No QG principal avistamos a escória da sociedade, que achava que era ele quem tinha um poder para mudar o mundo, até que pouco tempo depois ele estava na presença do superior, que dizia para que ele não mais se envolvesse com o protagonista, deixando o estrume de porco revoltado. Voltando ao garoto, tudo estava parado e um guarda dali avisa que os D2 estavam atacando novamente, e a jovem Destino diz que daria um jeito nos monstros por eles. Em uma pousada, o garoto novamente voltou a focar nos seus objetivos, mas a jovem loira deu um jeito rapidinho de fazer ele contar o que estava acontecendo, até que ele revela que estava compondo uma música, deixando Ana bem empolgada para isso. Para o garoto isso não era nada demais, apesar de ele ainda não ter criado nenhuma música. Passado algum tempo, Ana volta com um presente para tentar ajudar ele, e era um pequeno instrumento musical. Enquanto Tact continuava compondo sua música, do nada seu braço desaparece, e lá estava a jovem Destino. Os dois começam a discutir nessa hora, e ela diz que não mudaria o fato de ele estar com ela ou não, já que a capa do Batman estava tão concentrada em outras coisas que estava até esquecendo de comer, parecendo o Sr. Madruga depois da fome. Depois disso, ele resolve prestar um pouco mais de atenção ao seu redor, e se lembra de um conselho que seu pai lhe deu, sobre compor para alguém que ele quisesse que ouvisse. De repente, ele resolve perseguir a jovem Destino, até que ele se deparou com ela ajudando uma jovem mãezinha que estava cuidando de seu bebê, e nem mesmo o protagonista estava acreditando nisso, pois era um sinal de que ela tinha mudado muito. Ana aparece um pouco depois, dizendo que enquanto ele seguia a Destino, ela seguia ele. Ela ainda diz que Cosette mudou tanto assim graças ao Prota, apesar de ela saber que sua irmã não existia mais. Além disso, quem arranjou o aparelho musical foi justamente a Destino, e não Ana. Pouco tempo depois avistamos o jovem Lenny, com a Titan, se preparando para avisar Tact de alguma coisa, e logo vemos os dois pombinhos juntos novamente. Ele comenta o fato de elas estarem separadas agora, e a jovem Destino comenta que sua irmã até parou de chamá-la de Cosette, nos mostrando que talvez ela já tenha aceitado a perda da sua irmã. Apesar de ela sequer saber mais sobre a Cosette, logo ela é interrompida, e temos um corte para um D2 atacando as unidades que defendiam a cidade, até que o Prota aparece com a Destino para acabar com a criatura, que desaparece facilmente após ser apagada. Eles continuam avançando, apesar da preocupação da Destino, e eles resolvem prosseguir, até que eles se deparam com os responsáveis por atrair os D2, que era o inseto de antes com aquela musicarte psico. Essa ferramenta era o que atraía os D2 para o local, inclusive despertando os que estavam adormecidos. Quando o Prota descobriu que foi esse ser desprezível que soltou um desses na onde sua amada acabou virando saudade, ele acabou ativando uma habilidade que nem ele mesmo sabia que tinha, e parte para dar um golpe no inseto, apesar de não conseguir. A jovem Cosette até tenta impedi-lo, mas quando a garota psico ataca, acaba acertando o protagonista, e Cosette logo pega para levar seu amado em segurança para algum lugar. Ana estava preocupada e queria a todo custo ir até onde Tact estava, e Lenny aparece logo em seguida. Durante a chuva, Cosette busca um lugar para poder abrigar ela e o menino Prota, e dá um pouco de água para ele da melhor maneira possível. Se você queria receber água dessa maneira também, eu recomendo que você vá se tratar. Pouco tempo depois, o garoto acorda, e ela diz que sempre ficará ao lado dele, durante todo o tempo. Confesso que nessa hora meu coração deu uma pequena derretida. Perto dali, as escórias perceberam que Lenny estava por perto, e o Prota também. Já voltando ao Prota, o garoto queria saber o motivo de ela ter fugido, mas ela simplesmente não poderia vê-lo desaparecer. Sobre a música que ele queria compor, ele disse que não fazia mais sentido essas coisas, já que ele acabou perdendo quem era mais importante para ele, que foi quem sempre esteve ao seu lado. Ela ainda disse que ele precisava terminar de compor, pois tinha pessoas que precisavam ouvir a música dele. Lenny revela que tinha umas pessoas atrás diretamente do protagonista e da Destino, e Ana aparentou mostrar sentimentos secundários pelo protagonista. Ao amanhecer do dia, Destino diz que iria protegê-lo com sua vida, e pouco tempo depois avistamos ela preparada para ceifar a garota psico, apesar de que ela acabou levando a pior, já que estava sem o seu companheiro. Quando ela estava para ser totalmente apagada da história, novamente o protagonista apareceu, brigando com a Destino, e os dois tiveram uma linda discussão de casal no melhor momento possível, até que quem entra na festa foi justamente o Lenny. Enquanto o Lenny lidava com a psico, o Prota pergunta se a Destino também precisava ouvir a música dele, e ela diz que sim, e o garoto diz que ela poderia usar sua vida sem cerimônias, e não demorou para vermos ele se juntando na luta contra a psico, ao lado do Lenny. Dessa vez a jovem Destino deu simplesmente uma surra na psico, até que eles ativam sua habilidade final, porém a psico consegue sobreviver. Essa outra musicarte aparece para impedir que a luta continuasse, e ainda diz para o inseto que ele foi desobrigado de todos os seus privilégios, dizendo que ele nunca foi um condutor e sim uma peça. No final, as duas saem juntas dali, e o estrume de bode entrou em estado de choque, até que eles finalmente voltaram para Ana, que abraçou a jovem Destino e finalmente a chamou pelo seu verdadeiro nome, ao invés de usar o nome de sua irmã, e as duas fazem as pazes aqui. Depois de Lenny falar no telefone, Titan diz que iria proteger todo mundo, até que Ana finalmente tinha chegado na cidade onde sua irmã estava, e a cidade só estava inteira porque o governo usou tudo que tinham para poder proteger
conhecer aquele lugar. Assim que ele encontra com sua irmã mais velha e seus pais, o reencontro acabou sendo emocionante, apesar de a jovem Destino não entender nada disso ainda. Com relação aos ajustes necessários para o Prota e para Destino, eles iriam começar os testes em breve, e ambos queriam que Cosette parasse de roubar a vida do Prota. Chegando no local onde os testes aconteceriam, Destino acabou revelando o que estava acontecendo com o braço dele. Ana resolve dar uma olhada pessoalmente e finge estar calma, mas aplicou uma punição no garoto logo depois disso. Depois de os testes serem finalizados com sucesso, a jovem doutora Locke diz que eles seriam incapazes de desfazer o vínculo deles, muito menos impedir que a Destino roubasse a vida do garoto. Se eles não tivessem se apoiado um no outro para poderem sobreviver no passado, isso não teria acontecido. Além disso, eles tinham a opção de parar de irem atrás dos D2 e seguirem suas vidas normalmente, como se fossem pessoas comuns. E essa era a única alternativa para eles conseguirem viver mais tempo juntos. Locke definitivamente sentia muito a falta de sua irmã Cosette, e lá estavam as meninas para arrastar o Prota para passear um pouco, apesar de que ele precisou ser arrastado pela jovem Destino para isso, servindo para o propósito de carregar as compras delas. Até que Ana resolve deixá-los a sós um pouco. A desculpa que ela usou foi que ela e Locke precisavam fazer algumas coisas ainda, e no final eles acabaram aproveitando a companhia um do outro um pouco mais de tempo. Eles acabaram se deparando com um memorial de um músico famoso e resolvem prestar suas homenagens também. Com relação à jovem Ana, ela comenta um pouco sobre suas aventuras com esses dois enquanto eles viajavam. Voltando ao protagonista, ele e a jovem Destino falavam sobre uma orquestra que ele já tinha visto e que ela também gostaria de ver um dia, até que ela pergunta o que ele gostaria de fazer realmente. A resposta dele foi que ele queria ouvir também as orquestras, mas somente quando eles cumprissem o seu devido dever naquele mundo, deixando a jovem Destino feliz em ouvir isso. Aquela musicarte de antes definitivamente está escondendo alguma coisa, e Ana percebe que aquele mesmo barulho que atraía os D2 estava logo embaixo da cidade, apesar de ainda estar bem fraco. Em casa, Ana via o noticiário, até que o Prota aparece e o telefone toca, sendo Lenny que queria falar com o protagonista. A conversa deles parecia mais uma despedida da parte do Lenny, mas o protagonista se recusava a aceitar isso, e ele já tinha decidido lutar com todas as suas forças também. No final, eles marcam um encontro para que Lenny contasse toda a verdade, inclusive sobre a tragédia de 10 anos atrás. Nesse momento, vemos um pouco da história do Lenny, que era um grande fã do pai do Prota, e enquanto ele estava com a Titan, voltando ao presente, a jovem lembra ele da promessa que eles fizeram há um tempo atrás. Com relação ao protagonista, Ana o tratava como se fosse um marido ou coisa do tipo, já que cuidava dele de tal maneira. No seu encontro com Lenny, os dois iriam descobrir toda a verdade, se não fosse por esse pedaço de lavagem que apareceu de repente para ouvir a história do professor do protagonista também. As duas musicartes dele apareceram depois também, e o protagonista, junto com Lenny, resolveram fazer um dueto para lutarem contra aquelas duas cobras. E o cabelo de catarro comenta sobre Lenny estar na tragédia de 10 anos atrás. Ele e o pai do garoto fizeram um acordo, sendo que o pai do Prota iria ensiná-lo a compor, enquanto Lenny iria ensiná-lo a cozinhar. Essa parceria durou por um bom tempo, até que do nada ele desperta vendo o protagonista tentando acordar o seu pai. Acordando em uma cama de hospital, o inseto de antes apareceu perguntando se ele gostaria de ser um condutor, para lutar assim contra os D2, e foi aqui que ele encontrou com a jovem Titan. A promessa que eles fizeram foi de que ela sempre iria sorrir por ele, já que ele não conseguia mais sorrir, e ele prometeu para ela que ele iria sorrir por ela quando ela estivesse triste e não conseguisse mais sorrir. A jornada deles foi gratificante, e no final da luta eles perceberam que alguma coisa não estava certa por ali. A luta entre os principais continuava, e apesar da jovem Titan estar com eles agora, também tinham outra musicarte para atrapalhar a vida deles. O Prota e a Destino não queriam desistir de lutar, e resolveram ir com força total rapidamente, mas com um disparo desesperado isso acabou consumindo muito o protagonista, tanto que a jovem Destino desarmou pouco tempo depois. Agora incapacitado de lutar, Titan ajuda o garoto. Quando o Tact estava para ser apagado da história, Lenny se sacrificou para poder salvar o rapaz, recebendo mais 2 tiros logo depois disso. Lenny usa sua cartada final para poder acabar com as musicartes, e o jovem Titan resolve levar as coisas a sério também, despertando finalmente. Enquanto eu escrevo essa parte, até o cabelo do meu dente ficou arrepiado nessa hora, meu irmão. Agora que as coisas estavam mais sérias, as duas musicartes estavam tendo um enorme trabalho contra a jovem Titan, que estava facilmente lidando com os pedaços de estrume. Porém, Lenny não iria aguentar por muito mais tempo, então resolve acabar com as coisas o mais rápido possível. O ataque seguinte da jovem Titan foi realmente para acabar com tudo, e ativou seu triunfo total, mas a outra musicarte salva a Psico de ser apagada e por fim Lenny chegou em seus momentos finais, fazendo com que o inseto recuasse por enquanto, deixando o Prota livre por hora. A jovem Titan manteve sua promessa até o final e continuou sorrindo, até que o protagonista apareceu em seguida e no passado, Lenny sequer teve coragem para dizer alguma coisa ao garoto, prometendo apenas que criaria um mundo onde ele poderia viver em segurança. No final disso, Lenny acabou tendo um sonho, onde ele e o protagonista estavam tocando juntos, e ele encontrou com seu professor também, finalmente deixando esse mundo. Essa cena com certeza tirou um pedaço de mim, já que eu gostava bastante desse personagem e da
importância dele também para a história do protagonista. Mas calma que o anime ainda consegue piorar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ana conversava com Lottie e ela tinha conseguido arranjar um jeito de curá-los, mas isso poderia demorar décadas, e a situação do protagonista não estava nada boa também. Voltando ao inseto, tinha um cristal embaixo da cidade, e ele mesmo se perfura, ativando aquele cristal de tal maneira que começou a consumir o lugar inteiro. Um tempo depois, o protagonista acorda e sua vida estava se esgotando dia após dia, até que ele viu no noticiário o que tinha acontecido e recebe um bilhete da jovem Ana que estava no QG na hora que tudo isso aconteceu. O lugar inteiro estava repleto de D2, e Ana e Lottie estavam lá dentro ainda. Porém, infelizmente elas acabaram lidando com alguns imprevistos ali dentro, e tiveram que tentar se esconder de alguma maneira. Do lado do Prota, a jovem Titan estava buscando por uma maneira de vingar o seu mestre, e cada um deles ali estava indo atrás dos seus objetivos, até que eles chegaram onde a concentração maior de D2 estava. Ana estava ficando sem esperanças conforme ela avançava carregando sua irmã, até que elas acabaram se deparando com um dos monstros bem em sua frente. Conforme a Destino e a jovem Titan acabavam com as criaturas, a jovem mostra preocupação com suas irmãs, até que o Prota resolve usar o ataque final, o que foi uma péssima ideia, já que ele acabou ficando sem energias novamente. Ambas as garotas ainda estavam com vida, e a garota Valkyrie apareceu logo depois para poder salvá-las. O garoto acabou despertando alguns minutos depois, mas ele se recusava a ficar parado enquanto ainda tinha muitas coisas para que ele pudesse fazer. Valkyrie estava tendo bastante trabalho, ficando bem cansada para acabar com essas criaturas, até que um monstro bem maior apareceu em seguida. Porém, para a felicidade dela, o protagonista apareceu com as garotas para ajudá-la, e elas juntam forças nesse momento para acabar com esse chefe, até que a Destino resolve acabar com isso. Antes que Valkyria pudesse falar coisas desnecessárias, Titan resolveu colocar ela para dormir por um tempo, e o Prota pediu para que a mesma levasse Ana e Lottie em segurança para algum lugar fora dali. Ana era contra isso no início, e ela começa a colocar para fora os seus sentimentos verdadeiros, pedindo para que o protagonista não desaparecesse também, e até o garoto fala algumas coisas boas para ela. Nesse momento acontece o que eu menos esperava, e Ana transmite para ele todos os seus sentimentos de uma única vez, mas da melhor maneira possível, dando um belo beijo no protagonista. Nessa hora eu confesso que eu fiquei surpreso, mas eu esperava que o Prota tivesse pelo menos uma reação melhor e acalentasse essa divina dama. Porém o cara é fraco demais para fazer algo como isso, e apenas fica perdido se perguntando qual era o significado disso. Me fala uma coisa, um cara desse merece ou não merece levar uma surra? É um frango mesmo. Em seguida, Ana pede para a jovem Destino trazer o protagonista de volta a todo custo, mesmo que ele esteja em frangalhos, mas devia estar respirando ainda, e por fim os dois avançam para os seus objetivos finais, e acabam encontrando com as duas psicos de antes. Nessa hora, eles acabam usando aquele instrumento para atrair os D2 para iniciar uma metamorfose, onde ambas acabaram se tornando uma só, dando um novo nome a si mesma, Orpheus. Mas eu continuo chamando de psico porque o recap é meu. Logo de cara eles já estavam tendo um enorme problema para lidar com aquela nova ameaça, e a jovem Destino resolveu lutar de frente contra ela, o que era muito melhor. Porém, para a tristeza dela, as coisas não seriam tão simples quanto ela pensava. A garota continuava avançando incansavelmente, mas toda vez que causava algum dano, a Cascavel se recuperava, até que o Prota entra na brincadeira e consegue uma abertura para causar um grande dano. Porém, isso não foi o bastante para acabar com um pedaço de lavagem. Destino resolve ficar para lutar contra ela, enquanto Tact tentava chegar no final daquele túnel para acabar com o inseto de cabelo melecado. As duas se preparam e uma verdadeira batalha começa, e voltamos um pouco na história da escória da sociedade, mas antes de ele se tornar esse ser desprezível que ele é hoje em dia. Ele ajudou a apagar incontáveis D2, mas depois de presenciar tanta coisa ruim, tanta perda desnecessária, o cara começou a ficar maluco, e voltamos novamente ao presente, onde os dois estavam conversando. Destino continuava tendo grandes problemas para lidar com a Psico, mas ela se recusava a recuar e ainda avançava com tudo que tinha para poder acabar com aquela escória, que reclamava alguma coisa sobre salvar o mundo da maneira do inseto. O cabelo do Prota até começou a mudar de cor aqui, e o objetivo do pedaço de esterco era se sacrificar juntamente com todos ali para poder acabar com os D2, sendo que eles estavam ali justamente por causa dele, já que eles estavam dormindo quietinhos. O cara só falava asneiras, e antes que a jovem Destino pudesse ser apagada da história, ela consegue dar a volta por cima, e as duas começam a sair no soco, nada como uma boa velha pancadaria para fazer as pazes. Destino percebeu que a Psico em sua frente estava hesitando continuar, e continuou desferindo seus golpes enquanto dava uma boa surra nela, até que finalmente ela desfere o golpe final e consegue derrotar a Psico. Com relação ao protagonista, a varinha na mão dele desapareceu, e ele também tenta ensinar algumas coisas para o Strume que estava para virar saudade, até que a Destino aparece novamente e entrega a espada dela ao garoto, para que assim ele pudesse colocar um fim nisso tudo de uma vez por todas, e assim ele fez, finalizando os responsáveis por isso e colocando os D2 para dormir mais uma vez. Na praia, os dois estavam deitados na areia, e o garoto começa a cantarolar uma música, mas já com suas últimas forças. Ele resolve descansar um pouco, no caso dormir, já que daqui a pouco a Titan apareceria com ajuda para
resgatá-los. No entanto, a jovem Destino finalmente entende os seus sentimentos pelo protagonista, e juntando suas últimas forças, ela dá um beijo de despedida no garoto, e diz que o amava muito, finalmente desaparecendo em seguida, e em uma memória, ela deixa apenas um pingente para ele antes de desaparecer. Lottie percebe que ele ainda estava respirando, e esse é o presente da Destino para ele. Vários anos se passaram depois disso, e a divina dama, Anna, estava totalmente diferente agora, com o cabelo cortado, e enquanto caminhava, ela dizia que iria criar um mundo melhor para quando o protagonista despertasse novamente. E nessa hora ela ativou sua habilidade, se transformando na nova Destino. Infelizmente esse foi o final dessa obra, e não vai ter uma segunda temporada. Isso porque o anime foi criado originalmente somente para promover um jogo, que durou bem pouco tempo e teve seus servidores encerrados rapidamente. Graças a isso não iremos saber nem o que vai acontecer a seguir ou como será o reencontro de Anna com Takt no futuro. As minhas considerações finais sobre essa obra é que não vale muito a pena ser assistida. O anime em si é bom, tem uma boa animação, mas esse final poderia ter sido muito melhor. A obra em si não me trouxe muitas emoções conforme eu vi as lutas e coisas desse tipo, com exceção da perda do Lenny. Tudo é bem mediano com exceção de algumas cenas de luta, então eu não recomendaria você ver essa obra, mas sim que se contentasse somente com o resumo. Tem obras muito melhores com finais mais marcantes para serem vistas, mas fica ao seu critério se você vai resolver assistir ou não esse anime. Se você me acompanhou até aqui, eu agradeço enormemente pelo seu apoio e peço encarecidamente que você deixe o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e tamo junto!